O Onazinho falando a respeito da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos falar de uma outra dimensão da fé. É verdade que todos nós sabemos muito bem que desde o dia do nosso batismo, Deus nos presenteou com uma virtude. Aliás, 3 virtudes chamadas de virtudes teologais. São elas a fé, pois bem, todos nós recebemos da parte de Deus, em virtude da graça batismal, a virtude da fé. Tivemos também a alegria de conhecer essa fé, a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta, também a partir daquilo que a doutrina da igreja nos apresenta. Aprendemos e aprofundamos a nossa fé. Recebemos como presente de Deus uma fé, virtude teologal. Conhecemos a fé a partir daquilo que nós chamamos de fé doutrinal, e que é preciso que entendamos bem isso. Essa fé teologal é aquela que nos leva a acreditar nas verdades reveladas por Deus, na expressão que é usada pela Sagrada Escritura. Ao Deus que se revela, deve-se então a obediência da fé. Nós cremos firmemente que Deus existe. Isso é fruto do conhecimento. A virtude teologal presente de Deus, que foi infundida em nós no dia do nosso batismo, e depois nós tivemos a graça de conhecer esta fé. Alguns, a oportunidade inclusive de aprofundar essa fé. Mas existe uma outra dimensão dessa fé, apresentada na lista dos carismas, que São Paulo nos ensina como uma fé carismática. E é sobre esta fé carismática que nós vamos falar agora. Mas antes, eu quero lembrar algo que é fundamental para a nossa vida de cristãos católicos, pertencentes à renovação carismática católica. Desde o dia em que nós começamos a participar do grupo de oração, seja por qual via, por um retiro de primeira experiência, por ter feito um seminário de vida no Espírito, por ter participado de um cenáculo, nós ouvimos dizer que era preciso experimentar a graça de Deus, experimentar a fé. Porque é verdade que muitos daqueles que fizeram uma experiência com Deus num desses encontros tinham de alguma forma um conhecimento de fé, ou seja, a fé transmitida pelos pais, pelos avós, que mesmo distante da igreja sabiam que existia uma trindade, porque faziam pelo menos o sinal da cruz todos os dias, e por si só o sinal da cruz, quando nós invocamos a trindade, já é uma profissão de fé. Significa que não estávamos de todo sem ter uma noção daquilo que é fé. Acreditávamos em Deus, mas era preciso algo mais, e Deus proporcionou que fizéssemos uma experiência com a sua graça a partir desses encontros. Quando o Papa Bento XVI começou a fazer as catequeses para o ano da fé, ele disse algo que é fundamental para nós. Ele dizia: nós precisamos hoje fazer com que o credo, com que as proposições de fé que nós professamos na igreja, era preciso fazer com que esses elementos fundamentais de fé fossem
cada vez mais conhecidos. E conhecidos através do estudo do catecismo, conhecidos através da pregação da palavra, que utilizássemos os meios que estão ao nosso alcance para que a palavra fosse pregada, a fim de que as pessoas despertassem para uma vida de fé ou crescessem na vida de fé. Mas ele tocou num ponto fundamental, dizendo que além de essa fé, dizia ele, precisamos que o credo seja, que essa fé seja melhor conhecida, compreendida e pregada. Porém, ele disse que conhecer a fé era fruto simplesmente de uma operação intelectual, que efetivamente qualquer um pode fazer. Conhecer a fé, porque a nós nos foi dado a capacidade do raciocínio. Então, por essa operação intelectual, era possível que todos, mesmo os não crentes, conhecessem a fé como objeto de estudo, como curiosidade. Mas ele disse, é preciso que, mais do que conhecido como uma operação intelectual, fruto do raciocínio, era preciso reconhecer. Que dizia ele, reconhecer é muito mais do que simplesmente uma operação intelectual.